Você já foi achada por Deus? Eu creio que todos nós já fomos achados por Deus. Eu era nova convertida e eu ainda estava naquele processo de compreender a palavra. E eu estava muito triste e estava andando na Paulista. E eu resolvi descer uma travessa da Paulista. Aí quando eu estou descendo, eu estou ouvindo um louvor. Eu falei, mas onde será que está vindo louvor? Eu subi, desci naquela rua e não vi igreja nenhuma. Eu falei, mas aonde que está vindo esse louvor? Aí quando eu parei assim, de repente, quando eu falei, de onde está vindo esse louvor? Eu parei. Era um salão de beleza. Aí eu bati na porta, assim. Eu falei para a moça, eu posso entrar? Eu estava ouvindo louvor. Era uma reunião deles, né, de adoração. Eu falei, posso entrar? Assim que eu entrei, a pessoa falou assim para mim, Deus manda dizer para você que com amor eterno Ele te atraiu. E isso foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, abre lá em Jeremias 31. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu amei com amor eterno, com amor leal atraí. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída mais uma vez, se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, dou graças a Ti por esta palavra, que o Senhor possa me usar para ser um instrumento, um canal, Pai, para abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus. A primeira coisa que me chamou a atenção, aqui, além do amor de Deus, é que o Senhor falou para eles que eles iam dançar. Porque onde há a atuação de Deus na nossa vida, há liberdade. E o Senhor falou assim para eles, com amor eterno eu te atraí. E aqui nesse trecho que nós estamos vendo, é um trecho onde o Senhor está falando que Ele vai trazer o povo de volta do cativeiro da Babilônia. E esse povo passou 70 anos ali, e esse povo não tinha mais alegria, não tinha mais prazer. Se você ler Lamentações, Jeremias vai falar assim, como nós vamos cantar, como nós vamos dançar, se o nosso espírito não tem motivo para isso. Porque, às vezes a gente acha que as festas de Israel não tem nada a ver com Jesus, tem muito a ver. As festas de Israel, todas elas estão relacionadas com Jesus. Todas. E por isso que as festas deles são festas que duram 7 meses ou 7 dias. Duram muito tempo e são festas de alegria, de gozo, de satisfação. A festa do Purim, por exemplo, é uma festa que eles se alegram na presença de Deus. É uma festa onde eles fazem caridade. Porque eles têm em memória, eles trazem em memória o período que eles ficaram no cativeiro. Onde eles não podiam cantar, onde eles não podiam se regozijar, onde tudo que eles sonhavam, eles não podiam praticar. Então, o Senhor usa Jeremias para falar assim, olha, eu atraí vocês com amor, eu não esqueci de vocês, eu vou trazer vocês de volta. E lá no versículo 5, o Senhor vai falar para eles assim, olha, vocês ainda vão plantar videiras. Porque quando Israel é invadida, querido, o povo da Babilônia destrói tudo, queima tudo. E às vezes nós temos na nossa mente, né, não sei se todos têm essa ideia, mas nem todos são levados para o cativeiro. Só é levados para o cativeiro aqueles que tinham posição. Você sabia disso? Que o povo, na verdade, ficava naquela cidade destroçada, o povo ficava naquela cidade em ruína, naquela cidade que não tinha mais plantação, o povo ficava ali. O povo ficava ali. Quem ia para o cativeiro era aqueles que eram os príncipes, eram as autoridades, eram aqueles que tinham um cargo muito importante dentro de Israel. Mas o povo em si. Então vocês imaginam, tinha um povo sofrendo lá debaixo do jugo do rei da Babilônia, mas tinha um povo lá em Israel, que era a maior parte, a população, passando fome, passando necessidade. Queridos, é tão triste que a gente pega trechos que você vai ver que as mães comiam seus filhos. Tal era a miséria que esse povo se encontrava. E aqui no versículo 4, o 5, o Senhor vai falar sobre essa restauração que o Senhor trará para eles
no sentido econômico, no sentido de restaurar a sua estabilidade financeira. Essa é uma promessa que está aqui no versículo 5. E depois no versículo 6, ele fala assim: porque vai chegando o dia em que sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham, subamos de Sião, à presença do Senhor, o nosso Deus. Então, queridos, se você observar, Efraim era da tribo do norte, não era da tribo do sul. Quem estava no cativeiro era a tribo do sul, Judá e Benjamim. Mas o Senhor está falando: olha, eu quero restaurar não apenas vocês que vieram aqui, trazidos para a Babilônia, mas eu quero restaurar todos aqueles que foram levados também para o reino do norte, os assírios. Queridos, os assírios, o que eles fizeram quando eles invadiram Jerusalém, no reino do norte? Eles pegaram o povo, queridos, jogaram o povo para tudo quanto era lugar. E sabe o que eles fizeram? Pegaram outros povos estranhos e levaram e colocaram lá. Foi isso que o rei da Síria fez. Ele pegou o povo, dispersou. Tanto é que a tribo de Israel, as 10 tribos até hoje, elas estão em vários lugares. Elas estão dispersas. Aí o rei da Síria pega um monte de gente que não tem nada a ver com a nação de Israel e leva para dentro de Israel. E o Senhor faz uma promessa que Ele não tem só o prazer em restaurar aqueles que estão voltando da Babilônia, mas também aqueles que foram levados pelos assírios. É uma promessa de Deus, porque Ele falou assim: com amor eterno eu te atraí. Eu te atraí. Então o Senhor tem prazer que nós venhamos estar na sua presença, queridos. Pois o Senhor fala, no versículo 9: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio de consolações. Eu os conduzirei às correntes das águas, por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel. O nosso Deus, quem é o Israel de Deus aqui? Então nosso Deus é um pai para nós. Eu não sei se você tem hábito de fazer isso. Quando eu estou na minha casa falando com Deus, porque às vezes a gente gosta de adorar a Deus quando todo mundo está vendo, né? Que legal, está todo mundo vendo. Quando eu estou na minha casa, eu danço, eu pulo. Eu falo assim: Jesus, vamos dançar? Estou sendo sincera, eu faço isso. Jesus, vamos dançar? Eu começo a dançar com Jesus. E eu falo: Senhor, como é bom fazer isso. Isso é intimidade. Sabe o que é isso? É você sentir Deus como seu pai. Nós temos que saber a diferença entre um Deus que não tem aliança com o que é errado, um Deus que não tem aliança com aquilo que é pecado, mas é um Deus que ama. É um Deus que ama, é um Deus que tem prazer de nós estarmos na presença dEle. É um Deus que tem prazer de nós dançarmos com Ele. Tem um livro que chama Ouse a Dançar com Deus. É um livro de cristão, mas está escrito: ouse a dançar com Deus. Porque nós rotulamos muito o que Deus quer fazer através de nós. Então Deus fala o seguinte: porque eu sou um pai para Jerusalém, Efraim é o meu filho mais velho. Efraim aqui é uma figura de linguagem que ele está falando, porque na verdade está se referindo à nação de Israel. Israel para mim é um filho. Eu tenho zelo nesse filho, eu tenho prazer nesse filho. Depois no versículo 16, ele vai falar o seguinte: que ele vai saciar os seus sacerdotes. Está lá no versículo 16. Ele vai saciar os seus sacerdotes. De fartura e da bondade dele. Hoje se fala mais, alguns anos para cá, que se fala mais que todos nós somos sacerdotes, mas alguns anos atrás, se você ousasse dizer que você era sacerdote de Deus, não é isso? Quando que você pega lá em Gênesis, o Senhor fala: eu vou levantar uma nação de sacerdotes. Quando eu dava aula na carta aos Hebreus, e a minha primeira pergunta para os alunos era: qual parte do tabernáculo você se encontra? Era a minha primeira pergunta para os meus alunos de carta aos Hebreus.
Aí um dos alunos respondeu lá e colocou assim: eu estou na porta, na entrada do tabernáculo. Eu falei assim: querido, qual a sua resposta que você está na porta do tabernáculo? Ele falou: pastora, seria muito ousadia minha achar que eu estou no Santo dos Santos. Eu falei assim: aonde Deus se revela para você? É na porta do sacrifício ou no Santo do Santo? Eu falei: como é que você busca algo de Deus para o povo de Deus, se você está na porta do sacrifício? Eu falei: Deus se revela no lugar santo do santo. Através do sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar: Senhor, eu estou aqui face a face com o Senhor e quero que o Senhor se revele para mim. Então, queridos, eu vejo que a igreja está amadurecendo para compreender isso um pouco, que o sacerdócio é diferente de ministério e de dom espiritual. Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes. O Senhor falou isso, não adianta querer mudar. O Senhor falou que Ele nos tornou uma nação de sacerdotes. E Ele falou assim: eu vou tratar os meus sacerdotes com fartura e com a minha bondade. Queridos, Jeremias, o primeiro ofício de Jeremias não era profeta. Jeremias era de uma linhagem de sacerdotes. Era de uma linhagem de sacerdotes. Por que será que o Senhor levantou Jeremias para ser um profeta, se ele tinha ofício de sacerdote? Nós vamos ver que Jeremias, na palavra dele, vai falar assim: olha, assim como estão os reis, assim como estão os sacerdotes, assim como estão os profetas, está o povo. Ele estava dizendo: ó, Deus começa tratando lá em cima, quem está impuro, quem está fora da direção de Deus. Deus não começa aqui embaixo. Nós nos enganamos. Nós nos enganamos achando que Deus começa a puxar primeiro a orelha do membro. Deus começa a puxar primeiro a nossa orelha. Uma vez eu falei para uma líder, eu falei o seguinte: eu creio que 80% da palavra fica para mim e 20% para a igreja. Ela falou assim: nossa, só quem não é convertido pode dizer isso. Quer dizer, a pessoa estava se achando o máximo. Queridos, o dia que eu chegar aqui e falar: irmãos, a palavra que Deus tem para vocês hoje é para vocês, não é para mim. Então Deus não tratou comigo. Então não estou trazendo aquilo que Deus quer para a igreja. Porque Deus primeiro... Lembra que eu falei para vocês que eu punha para cá, punha para lá, punha para cá, punha... Peguei uma coisa, li, fiquei lendo e falei: Senhor, então o que é, Senhor? Nada está encaixando. Então nós precisamos saber que Deus, Ele é um Pai para nós. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que se preocupa com a nossa vida, com aquilo que está acontecendo conosco. Lembra que eu falei para vocês que eu passei lá e a moça falou com amor eterno? Queridas, às vezes eu tenho experiências com Deus. Eu conto isso não para vocês achar que eu sou bambambam, porque não sou. Porque eu creio que isso nos edifica. Porque às vezes você pode ter experiência com Deus e você pode achar que é da sua carne. No versículo 31:16 diz o seguinte, lá em Jeremias ainda: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Contenha as suas lágrimas. Queridos, é muito bom nós chorarmos na presença de Deus, mas nós muitas vezes precisamos identificar se nós estamos chorando pelo prazer de estar na presença de Deus, ou se nós estamos chorando com espírito de autocomiseração. E se nós estivermos chorando com espírito de autocomiseração, pisa na cabeça do capeta. Eu falo isso de experiência, viu? Que um dia eu estava lá, coitadinha de mim. Oh, Senhor, não sei o que lá. Aí o Senhor falou assim, bem assim para mim: pare de chorar. O Senhor falou assim para mim: não percebe que o inimigo está te atacando, o inimigo está lutando contra a tua mente? Ah, queridos, eu levantei, comecei a marchar.
Comecei a marchar dentro da minha casa e falei, capeta, você não vai fazer mais nada. Você entendeu? Porque às vezes a gente não consegue identificar. Olha o que o profeta falou. Pare de chorar. Pare de chorar, porque há esperança. Queridos, e qual a esperança é? É a esperança do homem? É a esperança do governo? É a esperança de Deus. É a esperança do nosso Pai. E eu acho tão tremendo isso. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Queridos, o tópico que eu coloquei nesse sermão foi: os que buscam são saciados de justiça. Nós que buscamos o Senhor somos saciados de justiça. Você não precisa falar para Deus, ai Deus, faça justiça assim, porque o Senhor tudo vê, tudo sabe. A palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então o Senhor sabe se você está sofrendo injustiça ou se você não está sofrendo injustiça. Jesus chega para Paulo, né? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo Paulo? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo João? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo Pedro? Ele fala isso? Porque tu? É sério, queridos. Isso para mim é muito forte. Porque quando alguém persegue você para impedir você de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, ela está impedindo Deus. E quem vai dar conta com Deus não será você. Então, se você realmente busca o Senhor, você vai desfrutar da justiça de Deus. Por isso que o Senhor fala para nós: contenha o teu choro. Contenha o teu choro, porque há esperança. A esperança para nós, que a nossa esperança não está no homem. Vamos lá para o livro de Jeremias, Lamentações, Jeremias 3. Jeremias está se lamentando. Jeremias está trazendo à memória dele tudo aquilo que ele sofreu no período do cativeiro. E o mais interessante, ele sofreu tudo isso porque ele estava em desobediência a Deus? Não. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Quem foi que colocou Jeremias no cárcere? Foi o rei da Babilônia? Foi o povo de Israel, foi o rei de Israel. Foi o rei de Israel. Então esse homem estava sofrendo por ele levar a palavra de Deus, por ele alertar o povo, por ele falar do amor do Senhor. Tem um trecho que o Senhor fala assim para Jeremias: Jeremias, diga a este povo que não é a minha palavra que é pesada, eles é que me são pesados. É eles que são pesados. Então Jeremias está lembrando, está amargurado, né? Está ali amargurado, se lamentando. Lembra como eu falei? Quando a gente está com um espírito de autocomiseração, nós estamos, ele está lá, amargurado. Oh Senhor, vou colocar, parafrasear, né? Oh Senhor, o Senhor viu, né? Fui profeta, ninguém quis me ouvir. Fiquei lá falando, ninguém me ouviu, ninguém quis ficar atento. E agora, Senhor, eu estou aqui. Mas, ele vai para o versículo 21 e diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembra lá quando nós lemos lá no Jeremias, que nós estávamos em 31, a esperança? Todavia eu posso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando nós entramos nesse espírito de autocomiseração, nós ficamos lembrando das amarguras da nossa vida. Nós ficamos lembrando daquilo que não deu certo, daquilo que não funcionou. E nós paramos de acreditar que há esperança para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque a nossa situação não depende nem do governo humano, não depende do homem. Se nós acreditarmos em Deus realmente, querido, o Senhor vai agir ao nosso favor. O Senhor vai guerrear ao nosso favor. Quando o Senhor revela a Moisés, quem tu és? Senhor, ele quer saber, o povo quer saber quem é o Senhor. Moisés, diga ao povo que eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Se você passar isso literalmente assim no significado é: Moisés, diga para o povo que eu sou o que vocês precisarem que eu seja.
Não importa a circunstância, Moisés. Eu sou o que vocês precisarem. Se vocês precisarem de cura, eu sou um Deus que cura. Se vocês precisarem, porque o Senhor falou assim, coloca, né, onde você colocar a planta dos teus pés, você vai tomar posse, Jeová Nissi. Então aquilo que o Senhor, que nós precisamos do Senhor, então quando você orar, chame os nomes de Deus. Chame os nomes de Deus para a sua vida, fala, Senhor, porque queridos, eu falo, o que tem me sustentado é acreditar na palavra de Deus. O que tem me sustentado é eu saber que esse Deus é um Pai amoroso. Nós vamos continuar o seguinte. Depois eu vou lá para o versículo 32. Lamentações de Jeremias 3:32. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Eu te pergunto, o que foi que trouxe tristeza para nós? Foi Deus? Ou foi a desobediência? Nós esquecemos que aquilo que é permissível e aquilo que é vontade de Deus, objetivo de Deus. Nós precisamos compreender o que é que Deus quer para nós. Porque, queridos, embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. O período que nós passamos, às vezes, por lutas, por situações difíceis, é porque muitas vezes nós não acatamos o que Deus está falando. E às vezes pode não ser. Lembra quando perguntam para Jesus, quem pecou, o pai ou a mãe? Ou ele? Jesus falou, ninguém. O que nós precisamos saber a diferença é, Jesus não tenta ninguém. Jesus não nos tenta. Mas muitas vezes nós passamos por provas que Ele permite. Quando nós olhamos aqui para Jeremias, foi uma semana que Jeremias profetizou? Não. Foi um ano que Jeremias profetizou? Não. Foram anos. Anos e anos alertando aquele povo, obedeçam ao Senhor, temam ao Senhor, voltem-se para o Senhor, busquem a face do Senhor, clamem ao Senhor. Eu nunca tive, por exemplo assim, eu sempre gostei muito do Antigo Testamento, sempre fui muito apaixonada pelo Antigo Testamento. Esses dias eu estava assistindo um estudo e a pessoa querendo entender o pensamento judaico cristão dentro de uma cultura que está fora da realidade. Como é que eu posso entender o pensamento, o que Deus fala para o povo judeu, o pensamento judaico, se eu quero estudar a Bíblia dentro da cultura do grego, ou dentro da cultura do brasileiro? Vai funcionar? Não. Você tem que compreender dentro da cultura judaica cristã. E é bom nós conhecermos, a gente entendermos por que eles falam isso. Judeus faz tudo muito exagerado, sabia disso? Tudo deles é muito exagerado. Por isso que ele fala assim, olha, a minha cama estava encharcada. Isso faz parte da cultura deles. Eu chorei tanto que a minha cama ficou encharcada de lágrimas. É cultural. Então nós precisamos compreender como Deus se revela. E aí você vai conseguindo compreender a maneira que Deus vai tratando conosco. Então, queridos, e ele fala o seguinte, porque, no versículo 33, porque não é do seu agrado trazer aflição, tristeza aos filhos do homem, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. Olha que pesado, queridos. Não é prazer de Deus esmagar os prisioneiros. Quando o Senhor está descrevendo isso, quando Jeremias está descrevendo isso, que ele fala que o Senhor não tem prazer em pisar, porque era o que os babilônios faziam. Pegavam as pessoas e pisavam. Você já reparou hoje, quando a gente vê nas mídias, até hoje o que eles fazem? Não é isso? Cortam a cabeça. Coisa cultural para eles, parece que cortar a cabeça de alguém é uma coisa tão natural, né? Não é isso? Então, é uma coisa cultural. Aí o Senhor vai falar o seguinte,
embora ele tenha trazido tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição, tristeza aos filhos dos homens e esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. Negar a alguém o seu direito não é prazer de Deus. Eu sempre comento assim, que eu gosto de assistir essas partes de arqueologia, eu gosto da história assim, arqueológica, essas coisas, eu aprendo bastante com isso, né? Não sou formada nessa área, mas eu gosto, que eu acho que eu aprendo bastante. Então eu gosto muito desses canais de arqueologia, de geopolítica, porque eu acho que eu aprendo assistindo essas coisas. E nós sabemos, querido, que cada país tem a sua cultura. Você entendendo como a gente não consegue compreender o amor de Deus? Deus, ele faz justiça. Ele não toma partido errados. Deus não milita em causas que não há justiça, meus queridos. Quem já assistiu Anastácia, a Princesa Esquecida? Nunca assistiram esse filme? A gente sabe que é uma história, né? Mas esse filme é baseado da princesa da realeza dos czars, que foi assassinada porque no período da implantação lá do socialismo, eles pegaram a família real, assassinaram todos eles com um tiro na cabeça. Aí eu te pergunto, esse socialismo que foi fundado dentro dessa violência, Deus está naquilo? Nós falamos que Davi é um rei segundo o coração de Deus, não é isso? Quando Davi quis construir o templo do Senhor, o que o Senhor falou? Deus usou Natã: Davi, o que você pensou é muito bom, Davi. Mas, Davi, não será você que vai construir o templo. A tua mão, Davi, estão cheias de sangue. Vocês sabiam que para construir o templo você não podia cortar as pedras no mesmo lugar onde foi construído o templo? Você tinha que construir as pedras, você tinha que trabalhar nas pedras, mas não no lugar onde estava o templo. Se você conhecer a história, quem gosta de assistir o canal da Aline vai ver que eles colocam um monte de papelzinho lá nos muros das Lamentações. Se você sabia que não pode tirar os bilhetinhos que estão lá dentro com coisa de ferro, tem que ser com madeira. Você tem que ir lá pegar todos os pedidos que é colocado lá no Muro das Lamentações e tirar todos os papeizinhos, todos eles você tem que tirar com madeira, para não ferir a rocha. Precisamos compreender a cultura, para você compreender o simbolismo, a importância que isso tem para Deus. E aqui, queridos, quando ele vai falar sobre isso, que ele não tem prazer, então ele sabia, o profeta Jeremias sabia exatamente o que ele estava falando, porque ele presenciou isso. Quando o povo invade, quando o povo leva as pessoas para o cativeiro, queridos, muitos foram assassinados. Quem foi para o cativeiro? Daniel, que a gente conhece a história. Daniel era qualquer pessoa? Não, não era. Jeremias era qualquer pessoa? Os profetas? Não. Eram pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Só para a gente compreender um pouquinho. Eram pessoas que tinham um certo prestígio. Por isso que o rei Nabucodonosor delegou para Daniel e seus amigos serem governantes de algumas regiões, algumas cidades dele. Mas o povo que ficou lá, Jeremias sabia, ele viu o que aconteceu com aquele povo. Por isso que ele está se lamentando. Ele falou assim: Deus não tem prazer de sapatear, Deus não tem prazer de pisar. Por isso, queridos, que nós temos que saber quem é o nosso Pai. Nosso Pai nos cuida. Como eu comecei falando que se você já foi achado por Deus, eu não estava me referindo só na sua conversão. Se você foi achado por Deus em cada momento que você está enfrentando. Porque às vezes nós achamos que nós somos achados por Deus assim que nós nos convertemos. Esse povo aqui já não pertencia a Deus? Já. Esse povo, o Senhor tirou do Egito.
Eles foram achados de novo pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus. Esse povo foi de novo encontrado com esse Pai, com esse amor paternal, queridos. Que esse amor incondicional. Então Deus não tem prazer. E queridos, eu acho tão preocupante também aqui quando ele fala assim no versículo 35, Lamentações 3:35. Negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo. Impedir que alguém acesse a justiça. Não veria o Senhor tal coisas? Você sabe o que significa aqui, enfrentando o Altíssimo? Lá, é que fala assim, vamos ser sinceros, nós não gostamos muito de ler Pentateuco, né? Queridos, mas eu falo, Senhor, vou ler o Pentateuco, me dê paciência, porque tudo é base. Esse trecho aqui que o profeta está falando, ele está dizendo o seguinte, que lá no comecinho, em Êxodo, o Senhor já deixou uma lei através de Moisés, dizendo, não viole o direito dos pobres, dos necessitados. Não use de processos enganosos e mentirosos. E quando o Senhor está dizendo isso daqui, queridos, era tudo que os reis do sul de Judá faziam com os pobres. Eles exploravam os pobres. Eles não respeitavam a lei. Lembra que eu comecei falando o quê? Que quando alguém estava fazendo aqui, então o que Deus está falando? Olha, vocês estão me enfrentando. É a mim que vocês estão enfrentando. Porque eu já deixei. Está lá atrás. Eu já deixei uma lei que diz que esse povo tem que ser cuidado. Que esse povo tem que ser protegido. Eles não estão desamparados por serem pobres. Porque preocupar com o necessitado, o Senhor já estava lá atrás. Nós temos que fazer trabalho social, sim, mas nunca inverter a ordem. Não inverta a ordem de plano de salvação. Porque Jesus não começou. Eu estou chegando, Roma está oprimindo o povo, está explorando o povo com os impostos. Eu vim aqui para defender o povo necessitado, o povo carente. Isso era a ideia de Judas. Eu vim aqui para defender o povo necessitado, o povo carente que está passando fome, que está passando necessidade, está sendo explorado. Foi isso que Jesus começou? Vos é chegado o reino. Então nós temos que fazer nosso trabalho social, sim, mas não inverter a ordem da mensagem. A ordem da mensagem. Porque Jesus falou, os pobres sempre terão convosco. Então é a nossa responsabilidade, como nós conhecemos ao Senhor Jesus, fazer a nossa parte social. Mas nós acharmos que a inversão vai funcionar? Não. Então, queridos, esse povo de Israel, de Judá, faziam tudo isso. Eu vou parafrasear, tá bom? Quando o Senhor pega Amós, e Amós fala assim, vocês, mulheres israelitas, parecem as vacas de Bazã. A gente vai pensar assim, nossa, ele não chegou, né? Amós, ele cuidava do gado. Vacas de Bazã eram uns animais, vamos dizer assim, muito raros. Vamos pegar aqui no Brasil. Você tem animais para corte, não tem? Tem animais para reprodução, é isso? Eu não entendo muito bem dessa área, mas tem, não é isso? Você tem animal para corte, você tem tudo isso. O que o Senhor estava comparando às mulheres, o Senhor está dizendo assim, vocês estão preocupando com vocês. Quando Ele vai repreender o luxo delas de se vestirem, que a turma já inverte o negócio, fala que você não pode usar brinco, não pode usar essas coisas. Ele está dizendo, vocês estão preocupando com vocês, estão esquecendo dos necessitados. Vocês estão esquecendo dos necessitados. É por isso que vai vir a aflição. Queridos, quando nós vamos pegar esse período aqui, tanto do Reino do Sul como do Reino do Norte, querido, foi um período que o povo mais necessitado foi explorado.
Os direitos deles não foram respeitados. Por isso que o Senhor fala aqui, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tal coisa? Ou seja, tudo aquilo que nós estamos sofrendo, Deus está vendo. Ele é nosso Pai. Só que a nossa justiça não é como a justiça de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Um está torcendo para o São Paulo, outro está torcendo para o Corinthians, fase final. Aí eu fico lá, oh Jesus, vai firme Jesus, Corinthians. Aí o outro está lá, oh Senhor. Aí eu te pergunto, Jesus fica perguntando assim, cruza o braço, eu estou falando, né? Você está entendendo, queridos? Deus não toma partido de coisas terrenas. Deus não toma partido de coisas terrenas. Deus interfere neste mundo. Para quem o Senhor deixou autoridade nesta terra? Foi para quem? Para o capeta. Foi para nós. Por que ele teve a ousadia de chegar lá e falar assim para Jesus, olha, se me adorares, eu te dou todo este reino. Quem que entregou um reino na mão dele? Deus deu algum reino para ele? Quando nós pecamos, nós entregamos na mão de Satanás aquilo que o Senhor delegou, autorizou, deu autoridade para nós. O Senhor deu autoridade para nós. Então o inimigo, ele é ousado, ele é mentiroso. É a mesma coisa de música, querido. Música é de Deus ou do capeta? É de Deus. Miriam, quando ela atravessou o Mar Vermelho, ela passou assim, estou atravessando o Mar Vermelho, estou indo para a Terra Prometida, oh glória a Deus. Foi assim que Miriam foi? Miriam pegou o tamborim. Porque não é prazer de Deus nós vivemos como nós estamos vivendo. Todas essas coisas, queridos, são consequências de governo humano, de autoridade. Israel cometeu um monte de falha, queridos. Tanto o reino do norte como o reino do sul. E quem mais pagava um preço por isso era o povo. Por isso que Jeremias começa. Assim como está o povo? Assim como está o rei, assim como está o sacerdote, assim como estão os profetas, e ele vai listando. Aí está o povo. Vamos pegar aqui Acabe com Jezabel. Acabe está lá. Oh, eu queria tanto a vinha de Nabote. Vai pedir para Acabe, vai lá, Acabe vai lá. Nabote, eu quero a sua vinha. Não, isso aqui é uma herança. É o que Deus deu para mim. O que Deus deu para você, não entregue para Jezabel. E nem para Acabe. Eu falo isso de experiência, viu? Com autoridade. Quando Deus mostrou para mim que eu estava guerreando com o espírito de Jezabel para roubar o que Deus tinha colocado na minha mão. Não dê para Jezabel, não dê para Acabe aquilo que Deus deu para você. E quando Acabe está lá todo tristinho, porque ele queria a vinha de Nabote. O que Nabote fala? Isso é uma herança de Deus. Você tem herança ou não tem de Deus? Temos. Aí ele vai se lamentar, né? Murmurar a Jezabel. Eu pergunto para vocês, qual foi a lei que Jezabel usou para roubar a vinha de Nabote? Foi a lei do povo dela? Ela usou a lei do povo de Israel. Contratou testemunhas falsas para se levantar coisas falsas contra Nabote. Roubou as coisas de vinho, assassinou Nabote. Não foi as leis do povo dela. Porque se ela fizesse julgamento pela lei do povo dela, ela não teria roubado as coisas. Mas ela usou a lei do povo dela. E muitas vezes, querido, o inimigo vai querer roubar as coisas de você, usando até a lei distorcida. Então, saiba que há esperança para nós. E que isso guarde isso no seu coração.
a esperança, a justiça de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não abra mão daquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Não abra mão do que o Senhor quer realizar. Queridos, às vezes a gente precisa dar uma de louco sim em casa, sabe? Guerrear, brigar. Mas não abre mão daquilo que o Senhor tem, porque o Senhor não tem prazer. O Senhor não tem prazer de nos ferir. O Senhor não tem prazer de nos machucar. E muitas vezes nós estamos ali conformados com essa situação, achando que Deus está, como está indo, irmão? Do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Tem coisas, queridos, que a gente amadurece. Tem coisas que eu amadureci em relação às coisas que Deus vai dando para a gente. Porque quando a gente é menino na fé, o que a gente faz? Tudo que Deus fala com a gente conta para os outros. Não é isso? E você acha que todo mundo vai partilhar da tua alegria, daquilo que Deus está falando com você? Exatamente. Não ponha sua confiança em nenhum homem. Ponha sua confiança em Deus. Porque maior é o Senhor. Porque Ele é um Pai amoroso. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Saiba que você tem um Pai magnífico, sobrenatural, tremendo, precioso, que Ele podia olhar para nós e nos destruir num instantinho. Mas Ele não faz isso porque o seu amor é incontestável. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Damos graças a Ti, Senhor, por este amor eterno que o Senhor nos atraiu. Pai, nós queremos Te louvar, bendizer, porque o Senhor não nos atraiu porque nós somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito, o Seu amor é perfeito, e o Senhor desejou, o Senhor escolheu, o Senhor decidiu nos atrair com Teu amor. Senhor, eu não sei o que cada vida está passando, qual a dificuldade que elas estão enfrentando, mas que elas possam saber que em Ti há esperança, que não é o prazer do Senhor violar os nossos direitos, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso justo juiz, o Senhor é o nosso advogado, é o Senhor que julga a nossa causa. Por isso, Pai, nós não precisamos falar para o Senhor, pune fulano, pune outra pessoa, o Senhor tudo vê. E o Senhor sabia que tudo aquilo que os reis de Israel estavam fazendo com o povo, Senhor, violando o direito daquele povo, assim também, Senhor, o Senhor sabe qual área da nossa vida nós estamos sendo violados, qual área da nossa vida nós estamos sendo roubados, qual área da nossa vida, Senhor, o inimigo tem tentado nos assolar, sapatear sobre nós, oh rabacheia de calamanaias, mas em nome de Jesus nós declaramos e profetizamos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é quem peleja por nós, é o Senhor quem luta por nós, Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Pai, nós temos que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, temos que trazer em memória as coisas boas que o Senhor tem falado para nós, para a nossa casa, para a nossa família. De xeremanaias, oh rabacheias, querido Deus e amado Senhor, Pai, nós podemos passar por momentos difíceis, mas o Senhor nunca virou as costas para aqueles que temem o Senhor. Os remanescentes, Senhor, o povo remanescente, Pai, experimentou o retorno. Como diz a Tua palavra, aqueles que voltaram, Senhor, chorando, semeando, Senhor Deus poderoso, eles colherão os seus feixes. Querido Deus e amado Senhor, que as nossas lágrimas possam ser lágrimas, Senhor, que faça frutificar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Assim, Deus, como o orvalho vem sobre a terra para fazer florescer, que as nossas lágrimas faça florescer, faça frutificar
aquilo que o Senhor colocou em nós, dentro do nosso espírito, Senhor. Xerebarabababa-cheia de calamanaias. Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor colhe as nossas lágrimas. Saiba que todas as suas lágrimas o Senhor tem colhido. Tuas lágrimas, quando você coloca diante do Senhor, em favor da tua casa, em favor da tua família, o Senhor colhe as suas lágrimas. Ekanabacheia bacheca bababaia xenebanaste. Ekanabashi harababacheca namanaias. Adecheia barabacheias. Senhor, assim como o homem tem que passar o arado, Senhor, para jogar a semente, Pai poderoso, que o período do nosso deserto, que o período do nosso cativeiro, que o período que nós não vemos, Senhor, ainda as promessas total do Senhor na nossa vida, que esse período da nossa caminhada foi um período que nós fomos caminhando e o Senhor foi arando a nossa terra. O Senhor foi trabalhando em nós, porque nós somos terras do Senhor. Arebacheca labacheia. Pai querido e amado, xerebalabacheias. Pai, o Senhor foi, Senhor, trabalhando na nossa terra, e quando nós começamos a chorar, Senhor, quando as nossas lágrimas começaram a cair diante de Ti, Senhor Deus poderoso, é porque o Senhor tem um tempo para frutificar tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Pai, no nome do vosso Filho Jesus, que a Tua graça, que o Teu fortalecimento, que o renovo do Senhor, que a restauração do Senhor seja sobre cada um, Senhor, que está aqui. Senhor, há esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é a causa de nós não sermos consumidos. Que você possa acreditar nisso. Há esperança, xerebababacheias, rabalabalaias. Deus poderoso, derrama da Tua graça, da Tua unção, Senhor Deus Todo-Poderoso, restaurando os sonhos do Teu povo. Senhor, como diz lá no profeta Abacuque, escreve na tábua, para que todos, quando passarem correndo, poderão ver o cumprimento daquilo que o Senhor tem falado. Pai querido e amado, derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, Pai, sobre essas vidas, porque nós somos o Teu Israel, nós somos a menina dos Teus olhos, nós somos a Tua nação santa, nós somos um povo separado para ministrar ao Senhor. Pai bendito e amoroso, em nome de Jesus, eu Te louvo, eu Te bendigo, Senhor, e dou graças a Ti por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amados.